Olá, meus irmãos e amigos, boa noite, a paz do Senhor. Amém? Selecionei um texto para a gente ler e pensar juntos na palavra de Deus, que está registrado em Lucas no capítulo 17, versículos de 11 a 19. Texto bonito, nós não vamos gastar muito tempo, mas queremos aproveitar o tempo na presença de Jesus. Pode ficar em pé para ouvir a leitura da palavra? Diz a palavra do Senhor: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: levanta-se, vai, a sua fé o salvou. Amém? Podemos assentar-se, fiquem à vontade. Pois bem, amigos e irmãos, vamos à palavra. Como vimos no texto, Jesus ia a caminho de Jerusalém e passava na divisa de Samaria e Galiléia. A cidade de Jerusalém era uma cidade bonita, porém cercada de muralhas. E do lado de fora da cidade, era cercada de povoados pequenos, cidades pequenas. Por quê? Porque as casas e terrenos tinham mais ou menos o valor de Buritis. Buritis e Cacoal eram as duas cidades de Rondônia com o valor de terrenos mais alto do estado. E como as pessoas não conseguiam adquirir terrenos dentro de Jerusalém, então eles iam para cidadezinhas pequenas, 4 quilômetros, 5 quilômetros, 7 quilômetros, perto de Jerusalém, da muralha, e faziam povoados. Num destes povoados, Jesus ia passando, diz a Bíblia. O texto informa que assim que Jesus entra na aldeia ou povoado, 10 homens leprosos, doentes, se achegam de longe a Jesus. Um leproso poderia chegar no máximo de 100 a 180 metros de um homem com saúde. O texto em análise nos mostra alguns detalhes importantes. Eles não chegaram, eles gritaram em alta voz assim: Jesus, mestre, tem piedade de nós. A ideia que temos aqui, amigos, é que todos gritaram a mesma frase. Parece que fizeram um coro. E em seu pedido de misericórdia, o que nos alegra é que Jesus entende o pedido deles. Imagina 10 homens gritando. A adoração deve ser clara quando nós apresentamos diante de Jesus. Amém? Entende isso? A adoração ela não pode ser de qualquer forma. Eles reconhecem primeiro que Jesus é mestre. Eles gritam em coro: Jesus, mestre. Glória a Deus. Amém? Você reconhece Jesus como seu mestre? Então pode glorificá-lo. Ele realmente é o Senhor dos senhores, digno de ser adorado como tem sido adorado nos céus e também na terra e neste lugar. Glória a Deus. A condição deles no que se refere à saúde não era nada favorável. As leis, como vimos, era discriminatória e, de certa maneira, de proteção. Não podia mesmo um doente chegar com a doença transmissível perto das pessoas. Porém, eles gritaram: tem misericórdia de nós. Falar o que precisa sempre foi uma exigência de Jesus. Amigo e amiga, eu e você precisamos ser claros quando chegamos diante do Mestre. Sempre Jesus dizia para as pessoas: o que queres que eu te faça? O que você precisa? Porém,
nesse caso, a gente não vê Jesus perguntando para ele. Eles simplesmente gritam: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O pedido de misericórdia se referia mesmo ao pedido de cura. Quem teria misericórdia deles, senão o próprio Deus? Porque para os sadios, um leproso chegasse perto, era autorizado pela lei para apedrejá-lo, matá-lo. Então, chegar-se perto de um sacerdote ou de um profeta era arriscado. Quem teria misericórdia? Ter doenças contagiosas ou ter sérios defeitos físicos pode levar as pessoas a isolamento, não apenas de Deus, mas de toda a sociedade. O versículo 14, então, que lemos, diz assim: e ele, vendo-os, disse: ide e mostrai aos sacerdotes. O que isso significa? Ver aqui é muito mais do que avistar. É realmente dar atenção, é ver com detalhes. Jesus enxerga de longe, amém? Jesus vê a sua dor, Jesus vê a sua dificuldade. É realmente dar atenção. Jesus está vendo a gente agora mesmo. A minha e a sua adoração não ficou no espaço. A minha e a sua adoração chegou diante do trono da graça. Louvado seja Deus. Porém, Jesus determina uma ordem para eles e disse: ide e mostrai aos sacerdotes. Amigo, pense comigo agora. Precisava algo pessoal a ser feito por aqueles 10 doentes contagiosos. A ordem não era simples. Implicava entrar dentro da cidade e passar pelo meio de muita gente. Lembram que um leproso não podia ficar perto de ninguém. E agora? Jesus pede para eles entrar na cidade, ir lá no templo e mostrar ao sacerdote. Era fácil realizar essa tarefa? Era? Não, pois poderiam ser apedrejados. Eles estavam arriscando a própria vida em entrar na cidade de Jerusalém para irem se apresentar diante do sacerdote. Agora pasmem, pensem comigo. Será que Jesus queria mesmo expor aqueles 10 homens? Jesus sabia que se alguém ouvisse que eles estavam leprosos, eles seriam mortos. Mas Jesus manda-os ir ao encontro do sacerdote. E agora? Será que Jesus estava expondo ou Jesus estava testando a fé deles? O que precisava mudar neles era uma autoestima. Eles precisavam levantar a cabeça. Eles precisavam tomar posição. Olhemos novamente para o versículo 14. E aconteceu que, indo eles, ficaram o que mesmo, irmãos? Limpos. Vamos repetir como é que eles ficaram? Limpos. Glória a Deus. Não precisaram entrar na cidade de Jerusalém. Então Jesus não queria expô-los. Não precisaram apresentar ao sacerdote. Não precisaram arriscar as suas vidas para serem curados. Não é isso que Jesus quer de mim nem de você. Jesus não quer que você arrisque a sua vida. Jesus não quer expor você. Jesus não quer colocar você em situação de dificuldade. O que isso diz então para mim e para você nessa noite? Jesus não quis em nenhum momento expor aqueles homens que naquele instante eram homens doentes. Jesus, ele é suficiente para curar. Sua ordem tem valor. Aleluia, glória a Deus. Não precisou de nenhum ritual. Poderia ter dito: pega um salzinho, joga ali, ou toma um copo d'água, ou faça isso, faça aquilo, faça tantas orações. Não. Simplesmente Jesus ordena ir ao sacerdote, porém não precisou de assoprar em ninguém, não precisou de ritual. A adoração que precisa mesmo é a entrega ao nosso Deus, mas uma entrega com obediência. Glória a Deus. Continuemos então ao texto. Vejam que tamanha alegria foi que esse leproso sentiu. Versículo 15. Vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Amém? Amém?
A reação quando a gente é curado é espetacular. Você já viu gente ser curada instantaneamente? Já viu paralítico andar? Já viu pessoas com deficiência? Você já viu alguém, pastores que estão aqui, já presenciaram isso? Você ser chamado para ir orar. Pode passar. Obrigado. Chamado para orar numa UTI e você leva um susto, que você tem fé de orar e pedir a Deus que cura, mas ver o indivíduo levantando dá um susto na gente. Então você levanta a mão e começa a orar, Senhor Deus, Tu é poderoso, e o indivíduo, opa, pastor, o senhor está aqui? Mais ou menos isso foi o susto que eles levaram. Quando eles olharam, a sua pele já não tinha mais lepra. Eles voltaram. Eles voltaram? Foram isso mesmo? Não, apenas um voltou. A reação quando a gente sente é espetacular. Lembra quando você aceitou a Jesus como Salvador da sua vida? Qual foi a sua reação? Eu lembro de todos que chegam diante do altar em plenas lágrimas, chorando diante de Cristo. As lágrimas caíram e não teve quem continhas. É maravilhoso mesmo sentir a graça de Deus na minha e na sua vida. Existem pessoas que recebem bênção e esquecem quem o abençoou. Esse não esqueceu. A Bíblia diz que no versículo 16, ele caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse irmão ex-leproso agora vem correndo e cai aos pés de Jesus. Que atitude linda! Ele cai aos pés de quem mesmo? Aos pés de Jesus, o Senhor da vida. Glória a Deus. Ele já havia reconhecido Jesus como mestre quando pede. Agora ele reconhece Jesus como Deus e Senhor da sua vida. Atente então para esse detalhe. Estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Você pode glorificar a Jesus? Então vamos fazer, pois estamos curados. Jesus nos deu a salvação e a vida eterna é suficiente para mim e para você. Glória a Deus. O versículo 16 traz mais uma informação. Mas este era samaritano. E agora? Por que essa informação no meio desse texto? É porque existia outros que eram israelitas daquele grupo e não voltaram. Como dissesse, aquele nem crente era e voltou a agradecer a Deus. Percebe a seriedade disso? Jesus, certa ocasião, afirmou, porque os filhos desse mundo são mais prudentes em sua geração do que os filhos da luz. A salvação e a cura por Jesus é para todos, independente de onde tenha nascido. A Bíblia diz assim, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Jesus recebe a adoração daquele samaritano, porém ele questiona e pergunta assim, não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Por que essa cobrança desse ex-leproso? De novo, irmãos e amigo, primeiro ele manda ir lá. Parece que ele está expondo esse rapaz. Quando ele volta, Jesus diz assim, e os outros, moço? Mas por que isso? Jesus já cobrou alguma coisa de você sem você dever? Já cobrou? Então, dá para pensar que esse cidadão era o líder do motim. Ele liderou todo mundo para pedir, só que na hora de agradecer, ele veio sozinho. É fácil pedir e ganhar, mas é difícil reconhecer. Não houve em quem voltasse a dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, Jesus comenta com os discípulos. Para terminar a análise desse texto, vem a palavra de ânimo de Jesus, que disse para eles, para ele que estava com o rosto em terra aos pés de Jesus, disse, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Aqui não acontece apenas a cura para aquele homem, mas ele recebe a salvação e a vida eterna por Jesus. O que é mais importante, cura ou salvação? Para esse homem, em primeiro instante, era a misericórdia de Jesus, e ele alcançou, mas Jesus sabia que ele precisava mais.
Hoje, então, amigos e amigas, vimos com muita atenção um texto bem conhecido que foi a cura de quantos leprosos? Não ouvi quantos? 10. Vimos os detalhes e as riquezas de informações que esse texto nos informou. Vimos ainda que Jesus atendeu aqueles miseráveis 10 leprosos em suas solicitações. Quantos voltaram? 1. Vamos ficar em pé? As lições aqui são muitas. Amigo, nunca se esqueça, sempre que você for pedir alguma coisa para Jesus, seja organizado para falar com Ele. Imagine se todos os 10 gritassem o que queriam de diferente forma. Jesus, como Deus, teria ouvido do mesmo jeito, mas pelo menos os discípulos teriam dito: Senhor, manda esses caras embora, porque ninguém entende o que eles querem. Seja organizado. Jamais esqueça, o ato de reconhecer Jesus como mestre em sua adoração faz muita diferença na adoração, amém? Nunca cante um louvor ou uma adoração que não tenha Jesus no meio, que Jesus não seja o centro da atenção do louvor. Se assim não fizer, não estará louvando a Jesus. E finalmente, voltar para adorar foi e sempre será uma necessidade nossa em todo instante, amém? Você concorda com isso? Nunca esqueça de pedir, mas se organizar ao pedir. Por que quando você vai ao juiz, você se arruma todo direitinho, você se ajeita no advogado, no médico, a não ser que está quebrado. Senão, você se ajeita, até para uma consulta você se ajeita. A roupa a melhorzinha, enfim, chega lá, eu vou dizer isso. Não, não posso dizer isso, é isso que eu vou dizer. Por que para Jesus a gente quer de qualquer maneira? Então, Ele quer organização no nosso pedido, e depois, se eu levei mais alguém, eu devo buscá-lo de novo para voltar e adorar ao Senhor Jesus. Então, voltar para adorar sempre foi e sempre será uma necessidade de cada um. Eu quero orar com você nesse momento, para depois nós voltarmos às canções. Amém? Vamos pedir a Deus para que Ele possa receber toda a minha e a sua adoração diante dEle e que nos dê força e inteligência cada vez que recebemos uma graça daquele que é o Senhor da nossa vida, voltamos e agradecemos a Ele por tudo. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós continuamos na Tua presença. Estivemos até aqui em adoração, em louvor. Agora, meu Deus, no estudo da palavra, vimos com clareza que a Tua palavra, Senhor, que Tu curaste aqueles 10 leprosos que eram, Senhor, impedidos de entrar na igreja. Depois dessa cura, eles puderam adorar o Teu nome na beleza de Tua santidade. Por isso, Senhor, que todos nós tenhamos da Tua parte a bênção, a misericórdia, a salvação e possamos ouvir de Ti. Vá para a Tua casa, a Tua fé o salvou. Que seja a minha, a fé dos meus irmãos e irmãs, que chegue diante do trono da Tua graça para voltar a nós a bênção do alto dos céus. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.